Olá, meu querido, olá, minha querida, eu sou o professor André Luiz da ALS Matemática Online e nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas a respeito do conjunto dos números irracionais. Falaremos então dos números irracionais e vou falar um pouquinho também a respeito do conjunto dos números reais, ok? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Falando então a respeito dos números irracionais, e eu proponho aqui para a gente iniciar a nossa conversa um pequeno problema aqui para a gente resolver. Eu quero determinar qual a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos medem uma unidade. Então temos aqui o nosso triângulo retângulo. Os lados aqui que estão coloridos com a cor laranja, eles representam os catetos desse nosso triângulo. E o lado aqui que está colorido com a cor verde, ele representa a hipotenusa desse nosso triângulo. E o que diz o nosso problema? Ora, o nosso problema diz que os catetos medem uma unidade de medida. E o que o nosso problema pede? Ele pede que a gente determine a medida da hipotenusa desse triângulo. Eu desconheço, então, a medida da hipotenusa desse triângulo. Mas nós sabemos já aplicar o Teorema de Pitágoras. Nós sabemos que em qualquer triângulo retângulo nós podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. E diz o seguinte o Teorema de Pitágoras: hipotenusa elevada ao quadrado é igual a cateto elevado ao quadrado mais cateto elevado ao quadrado. No nosso exemplo, os dois catetos têm a mesma medida, ou seja, uma unidade. Então, nossa expressão ficará assim, olha. A hipotenusa elevada ao quadrado é igual a 1 elevado ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Na próxima linha, nós teremos que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual a 1 mais 1. Óbvio, né, meus queridos? 1 elevado ao quadrado é igual a 1 mesmo. Bom, resolvendo essa expressão, então, nós teremos que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual a 2. 1 mais 1 igual a 2, então. Bom, agora só falta para a gente resolver esse expoente aqui. Esse 2 que aparece no expoente, ele vai ter que ser transposto para o segundo membro. A gente sabe que a operação inversa potenciação é a radiciação. Então, nós teremos que a hipotenusa é igual à raiz quadrada de 2. Se formos calcular por aproximação a raiz quadrada de 2, nós iremos encontrar aqui um primeiro valor de raiz quadrada de 2 igual a 1,4. Aproximando um pouco mais, nós teremos raiz quadrada de 2 igual a 1,41. Aproximando mais ainda, teremos 1,414. E podemos continuar aproximando e não chegaremos a um valor exato da raiz de 2 nunca. Por quê, meus queridos? Ora, a raiz de 2 tem infinitas casas decimais e que não se repetem nunca. Mas, André, o que significa isso? Bom, significa o seguinte, meus queridos. Se a raiz de 2 tem infinitas casas decimais e essas casas decimais não se repetem nunca, significa que com relação à unidade aqui, a nossa unidade de medida desse cateto aqui, esse nosso segmento raiz de 2, ele é incomensurável. Nós não temos como mensurar a raiz de 2 utilizando como unidade de medida, mesmo que a gente faça subdivisões dessa unidade, nós não teremos como mensurar esse segmento aqui que vale raiz de 2. Se esse segmento, se a raiz de 2 é um número incomensurável, ou seja, ela tem infinitas casas decimais que não se repetem nunca, e eu não consigo fracionar esse segmento, ou seja, eu não consigo escrever uma fração desse segmento que represente aqui exatamente o comprimento da hipotenusa, ou seja, a raiz de 2 não é representada sobre a forma de uma fração desta nossa unidade. Este número raiz de 2, então, é um número irracional. Vamos anotar isso? O segmento que representa a hipotenusa é incomensurável, ou seja, a hipotenusa desse triângulo é representada por um número irracional. Vamos lá, então. Nós já conhecemos alguns conjuntos numéricos.
Por exemplo, o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Nós temos aqui alguns exemplos de números naturais. Nós conhecemos também os números inteiros, representados pela letra Z. Nós temos aqui alguns exemplos de números inteiros. Nós representamos também aqui o conjunto dos números racionais, que ele é representado aqui, simbolizado pela letra Q. Colocamos aqui alguns números racionais para que você perceba. Olha, uma fração é um número racional, um número inteiro é um número racional, um número decimal exato é um número racional. Um número decimal com infinitas casas decimais, de modo que essas casas decimais em algum momento tem um padrão ali que se repita sempre, ou seja, é uma dízima periódica, tem um período desses decimais que se repetem, nós também chamaremos esses números de números racionais. Agora, todos aqueles números que possuem infinitas casas decimais, de modo que essas casas decimais não se repitam nunca, eles farão parte aqui do conjunto dos números irracionais. Então, quais são os números irracionais? Ora, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos. A raiz quadrada de 2 é um número irracional, a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 11, π, e temos também outros infinitos números irracionais que estudaremos aí ao longo da nossa vida. Vamos montar então um organograma, né, desses conjuntos. Bom, imagine aqui, ó, nós temos um primeiro conjunto que é o conjunto dos números naturais. Logo depois nós temos um conjunto dos números inteiros. Lembrando que todo número natural também é um número inteiro. Depois nós temos aqui um conjunto, olha, dos números racionais. Repara bem que eu coloquei aqui uma linha dividindo todos esses números racionais dos números que são irracionais. Então, olha, todo número natural é um número inteiro e todo número inteiro, por sua vez, é um número racional. Do lado de cá, separado dos racionais, nós temos os números irracionais. Ora, os números irracionais, é óbvio, não são racionais. Mas quando eu junto todos esses aqui, ou seja, quando eu faço a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, nós temos aqui um grande conjunto, chamado de conjunto dos números reais. Ok, meus queridos? Eu espero ter te ajudado, espero que essas dicas tenham te ajudado e até o nosso próximo encontro.